Olá, tudo bem? Vamos iniciar então o comentário de fechamento desta terça-feira, voltando do feriado, dia 8 de setembro de 2015. Quem fala com vocês é Fábio Figueiredo, Vlad, como o pessoal me conhece na internet. Trago as movimentações dentro dos ativos acompanhados pelos modelos LS. Você que acompanha ao vivo pode interagir comigo no chat que fica logo abaixo, e quem acompanha a gravação através do YouTube pode ir no próprio YouTube enviar suas questões ou entrar no nosso fórum e compartilhar suas dúvidas e questionamentos com os demais traders. Ok? Então, iniciando, antes de fato colocar as primeiras palavras, peço a confirmação de como é que está o áudio e vídeo. A princípio está tudo. Suas dúvidas. Ok. Maravilha. Então inicio aqui com a avaliação do Ibovespa, que hoje apresentou uma leve alta, um dia de volume menor, com poucas oportunidades de day trade, pelo menos dentro da abordagem que a gente segue, a abordagem clássica que a gente segue. É importante perceber que nós temos o índice afunilando, né? Os topos começam a se desenhar de maneira descendente, assim como os fundos já são ascendentes, então é uma figura de contração. Em gráficos menores, aí nos 60 minutos, por exemplo, já é possível observar triângulos simétricos, que usualmente costumam ser figuras de continuação de tendência. Até quem opera seguindo as ondas de Elliott sabe que normalmente os triângulos costumam ser ondas 4. Mas por hora, a expectativa ainda segue sendo de reversão, pelo menos se a gente utilizar para isso a leitura do EFR de 14 períodos no gráfico diário. Nós já temos aqui um Advanced Breakup, ou seja, o rompimento da LTB no indicador, o que sinaliza que a LTB dos preços também em algum momento deve ser rompida. Tá? É óbvio que a confirmação desse sinal se dá com o Ibovespa montando um pivô de alta, passando aqui para cima da faixa dos 48 mil pontos com candle convicto, de preferência com volume. Aí as coisas ficam mais fáceis de se ler. Por enquanto, o cenário é de contração, de indefinição de curtíssimo prazo. De acordo? No intraday, como eu disse, tivemos um pregão um pouco mais complexo de ser operado. O mercado abriu em gap de alta, não acionou o primeiro movimento, muito pelo contrário, perdeu a mínima do dia, caminhou para o fechamento do gap, não chegou a fechar o gap. Tá? Dentro da nossa abordagem mais limpa, não chegou a ser um sinal operável. Aquele triângulo simétrico que mensurávamos no último chat se fez presente. Né? Então temos aí também um triângulozinho mais curto, né? Em que o mercado vem contraindo. Então hoje não tivemos nenhum trade dentro da nossa abordagem. Em relação ao dólar, o dólar futuro hoje apresenta uma queda de 1%, ao contrário do índice, o dólar tem o volume na média, né? Nada que reverta a tendência de alta vigente. O dólar apenas encontrou a linha de referência do canal de alta do diário, encontrou na sexta-feira com um candle comprador, que lembra, né, um candle de exaustão, que nos estopou, inclusive tínhamos uma venda aberta na quinta, que foi estopada na sexta. Esse doji aqui pode ser um sinal de topo, mas não vejo como um sinal de venda, tá, para se assumir como uma venda, pelo menos não no momento. No intraday, o dólar, que abriu em gap de baixa, ao contrário do índice, rompeu a máxima do dia, mas não chegou a fazer um movimento muito amplo. Então, no intraday também nenhum pregão excepcional. Indo agora para as commodities, né, para o mercado futuro, melhor dizendo, começo aqui pela avaliação do F17, do DI, contrato de juro, que sentiu aqui a linha de referência de um canal de alta, também a extensão de 100% dessa congestão que o mercado trabalhou junho e julho, que rompeu em agosto, embora retornou para dentro, mas o mercado parece ter respeitado esse patamar. A expectativa é de alguma correção depois dessa forte puxada dos últimos pregões. Nas commodities, a gente pode avaliar o milho,
tentando marcar um topinho no gráfico diário após encontrar resistência na máxima do ano. Esse aqui é o contrato U15, contrato que vence agora em setembro. Atentem para o seguinte, né? Tivemos hoje 308 negócios. O contrato X hoje passa a ser mais negociado que o U. Então, novas posições já podem ser trabalhadas no contrato X. Como vocês sabem, eu opero a média móvel de 9 no milho. Ela ainda segue virada para cima. Assim que ela virar para baixo, eu encerro a compra que eu tenho aqui no milho, U, e a nova posição, no caso na venda, será executada no X, que será o contrato novembro. O boi gordo, respondendo bem aos últimos sinais compradores, tivemos então uma compra limpa e clássica aqui no dia 12, né, o acionamento do ombro, cabeça a ombro invertido. O mercado não se movimentou imediatamente a partir daquele rompimento, muito pelo contrário, fez um movimento lateral, que foi acionado na semana passada, um novo rompimento, um novo sinal de entrada. Assim como o Ibovespa, também tínhamos um Advanced Break Up, que foi rompido, o que sinaliza que a CLTB dos preços deve ser ignorada. Quem opera por média móvel de 9 tem posições abertas na compra. O café, só para cumprir tabela, a gente avalia, porque é muito difícil de operar o café. Deu um sinal de venda na semana passada, mas não foi embora, não há suporte próximo na commodity. O Dow Jones apresentou uma boa alta, volume na média, né, também parece contrair, assim como o Ibov. Tem sinal de reversão acima dos 16.685 pontos, onde um pivô de alta seria acionado. Lembrando que nas últimas semanas, melhor dizendo, na semana retrasada, o Dow Jones tocou uma zona de suporte muito importante, que é a zona dada pelas mínimas do ano passado, tanto a mínima do primeiro semestre quanto a mínima do segundo semestre. Tá? No semanal, acima dos 16.685, é o acionamento do martelo, no diário é um pivô de alta. Em relação às posições que temos em aberto, dentro da abordagem mais sistemática do método Stormer, há um trade em Ciel, foi dado sexta-feira, a saída está na máxima dos dois últimos pregões, ok? Então, apenas o alvo é atualizado. Dentro do método Leandro, há posição aberta na compra de Marfrig, que no final do pregão tem a mania de sempre devolver uma parte dos movimentos que vem fazendo durante a maior parte do pregão, desde o dia da nossa primeira entrada aqui no dia 26. Tivemos duas entradas, né? Uma aqui no dia 26 e outra na correção. A RP está em 699. Né? A gente tinha projetado 701 como RP, mas o Profit aqui está com algum bug, né? Jogando na nossa planilha ali, o alvo de RP na realidade fica em 699. Dá para fazer na mão o cálculo. Se ficar alguma dúvida, eu posso abrir isso para vocês. Tá? Além disso, tivemos hoje a atualização numa venda que foi dada semana passada, venda de Banrisul, aqui no rompimento do suporte, o mercado tocou a zona de 7, RP efetuada, já podemos trazer um stop para a máxima de hoje. Esse é um trade que, se não acontecer nenhum cisne negro, não oferece mais riscos. E esses foram os movimentos, né? O grande destaque do pregão de hoje foi o movimento de alta nas ações das siderúrgicas, né? Tanto os Minas puxando forte, aí subindo quase 10%, tanto os em 5 quanto a 3 fizeram fortes movimentos de alta. Goal 4, quase 5%, GGBR, CSN foram papéis que apresentaram fortíssimos movimentos de alta no dia de hoje. A Vale, que possui alguma correlação com esses papéis, também demonstrou interesse comprador, vai em busca aqui da resistência na faixa dos 15,70, e Brap, que é a controladora, mesma coisa, também boa alta. Do ponto de vista vendedor, quem mais me chama a atenção é Ambev. Tá? Ambev, depois de vários e vários dias de alta, encontrou a resistência dada pelos últimos topos, né, máxima do ano, que foi marcada em maio, julho, agosto. Esse candle aqui é possível interpretar como uma dark cloud, né, uma nuvem negra. E, dependendo do estilo do trader, um start abaixo da mínima de hoje para buscar algum retorno
até a média, pelo menos de 21 aqui, não seria errado. Embora a média, dentro de congestões, ela perde seu poder. Esses foram os destaques. Antes de abrir para interação, eu preciso dar um recado para vocês. Vocês já devem ter recebido por e-mail. Nós vamos fazer um hangout amanhã, hangout com o Stormer, aonde ele vai falar foram os destaques sobre, antes de abrir para interação, ativos que eu preciso dar um recado se enquadrando dentro da metodologia. Vocês já devem ter recebido por e-mail de nós vamos fazer liberais, um hangout amanhã, hangout com o Stormer, aonde ele vai falar foram os destaques sobre, antes de abrir para interação, ativos que eu preciso dar um recado se enquadrando dentro da metodologia. Já devem ter recebido por e-mail nós vamos fazer liberais amanhã, um hangout amanhã, todos hangout com o Stormer, aonde ele vai falar foram os destaques sobre, antes de abrir para interação, eu preciso dar um recado se enquadrando dentro da metodologia. Já deve ter recebido por e-mail nós vamos fazer liberais um hangout amanhã, todos ok, deve ter dado eco, me desculpe, perdão. Sim, eu já entendi de que tivemos som duplicado. Foi porque eu abri o vídeo, tá? Então, hangout amanhã às 7h30 sobre profissionais liberais. Ok? Maravilha. O problema é que foi o áudio do computador, né? Legal, então vamos iniciar a interação e eu começo aqui pela questão do James, que pediu a avaliação de Marco Polo. O Eribus também pediu a avaliação de Pomo 4. Quem mais? Eu lembro que teve mais pessoas pedindo. O Batman também pediu a avaliação de Marco Polo. Então Pomo 4, ativo aí que interessa a vários traders presentes. Tivemos hoje a Marco Polo abrindo com uma boa alta, né? Alta de quase 5%. O mercado encontrou resistência aqui nos fundos do mês de julho e do comecinho de agosto, em R$ 2,25. Ali, a pressão de venda foi tamanha que trouxe os preços para próximo da mínima de sexta-feira. O mercado até chegou a perder a mínima de sexta, né? Então, um grande candle. Isso fortalece aquela figura de alargamento que a gente já estava acompanhando aqui, né? O mercado quase tocou aqui na linha de referência. Ok? Ó, acabou de fechar Marco Polo abaixo da mínima de sexta. Então, esse é um sinal negativo, né? Bem negativo, na realidade, o que abre boas chances do mercado ir em busca lá da linha de referência do alargamento, que aí a gente observa. Tá? Isso aqui pode ser um sinal de venda. Tecnicamente não é errado buscar uma venda aqui nesse papel, principalmente se o mercado perder a mínima de hoje, amanhã. Ok? Se o mercado perder a mínima de hoje, isso pode ser uma venda. Ok? Mas o problema dessa venda é o risco, né? O cara tem que trabalhar com stop aí de 12%. Isso é bem desconfortável. Então isso deixa a situação bem chata para trabalhar com uma venda. Se o papel tivesse fechado na máxima do dia, se a esquerda fosse branco, nós teríamos aqui um pivô de alta. E aí seria o sinal da reversão da tendência vigente. Mas se, né? E se não existe. Ok. O Douglas pede a avaliação de Fibra, FIBR3. Dá uma olhadinha então no gráfico aqui da Fibra. A Fibra foi um papel que semana passada a gente estudou uma venda, né, que no dia 3 acabamos não fazendo essa venda de retorno à média, porque já tínhamos uma posição no dólar. Que bom, né, porque o mercado estaria indo para o stop. O papel está muito forte, não só o papel, mas o setor de siderurgia está muito forte, né? Aqui no gráfico não ajustado, o mercado inclusive rompeu o canal de alta de longo prazo, que é esse aqui. Deve buscar agora o canal de longuíssimo prazo, que é esse mais afastado, onde a linha de referência inclusive joga os preços para cima do topo histórico. O topo histórico fica na faixa de 62,30.
Então é um papel que possui alguma relação estatística com o dólar e isso explica boa parte desses movimentos das últimas semanas ou meses, né? Papel que vem subindo aí bastante desde a metade do ano passado. Inclusive no mensal aqui acionou uma bandeira de alta, né? Mastro, correção lateral, bandeira acionada. Por essa ótica, a gente pode projetar toda essa perna aqui abaixo do último fundo. Temos um alvo lá na zona dos R$ 89. Esse seria um alvo aí factível para a fibra para o longo prazo. A FPA Zanotto pediu avaliação de Banrisul. O Banrisul foi um papel que gerou uma venda a semana passada. Hoje atingiu a realização parcial. Se olhamos para o lado esquerdo do gráfico, a gente percebe que não há suporte relevante, suporte somente lá na faixa dos 4. Tá? Ou seja, isso não encoraja nenhum tipo de compra, né? É um papel que está apanhando bastante, que apanhou bastante. Embora no ano já cai 51%, né? E apesar disso não tem nenhum sinal de reversão no momento e nem de retorno à média. Então eu não vejo nada a fazer, a não ser que você esteja dentro com alguma venda. Aí a conduta é conduzir esse trade por stop, por algum trailing stop. A Mônica questionou se o Hangout será gravado, né? O Hangout de Profissionais Liberais. Vai ser gravado, vai ser. A questão é que a gente não sabe se vai ser disponibilizado, Mônica. Infelizmente eu não tenho essa informação. Isso fica de posse da equipe de marketing da LS, tá? Mas eu acredito que para quem pelo menos apesar que desse aqui não vai ter cadastramento, né? Não sei te afirmar, tá? Amanhã eu te dou a resposta correta. Tá? Amanhã às 19h30, então na hora que eu passei ali o recado, a minha voz do chat estava confundindo com a voz ao vivo, né? Então, lembrando, amanhã então, chat Profissionais Liberais com o Stormer às 8 horas. O Danilo diz que está comprado em YouTube igual. Sigo nelas? Danilo, difícil interferir na tua operação. É importante que a resposta para essa pergunta já seja definida antes da entrada. Se você vai fechar toda a posição num alvo, se você vai conduzir por algum trailing stop. É pessoal, né? Depende qual é o modelo que você está utilizando, qual é o prazo da sua operação, se é uma operação de curtíssimo prazo, se é uma operação de longuíssimo prazo, tudo é relativo. Tá? Então é difícil eu dizer faça isso, faça aquilo, eu não posso te obrigar a fazer alguma coisa. Tá? Porque eu realmente não faço nem qual modelo que você está operando, né? Fica difícil. Tanto em YouTube quanto em Goal. Cial, pode buscar a média móvel ainda? Bom, sem ver o papel, posso dizer que sim, pode, né? Tudo é possível. Não é o que o mercado está sinalizando hoje. Hoje o mercado está perdendo um fundo, tá? Esse é um sinal baixista. Porém, se eu olho aqui o gráfico não ajustado, a gente percebe que logo abaixo, em 35, temos suporte. Se eu ajusto esse gráfico, a gente percebe que na mesma zona aí, na realidade 36,50 também tem suporte, tá? E dá para interpretar que o mercado está testando essa LTA. Então eu não vejo aqui um argumento para venda, mas também não vejo um argumento para compra. Tá? Melhor, para venda até tem argumento, o problema é o ponto em que o mercado está, é desconfortável. E trade de retorno à média não é o que o mercado está sinalizando agora. Poderia comentar se o que foi formado hoje em Gol se enquadra num duplo fundo? Pede o Zufo. Vamos dar uma olhada então aqui no gráfico da Gol 4. Muito bem, Zufo. Isso é duplo fundo. O pessoal costuma confundir duplo fundo, fundo duplo, com fundo reflexo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Percebe? Aqui, no dia 2, o mercado estava configurando um fundo reflexo.
onde o acionamento se dava na superação da máxima dos 4,20. No dia seguinte, o mercado acionou esse fundo reflexo. O alvo desse fundo reflexo eu posso utilizar tanto a volatilidade quanto o topo anterior. Então, esse aqui seria o alvo técnico. Tá? No dia seguinte, o mercado já atingiu o alvo. Hoje, o mercado fecha acima do topo intermediário e abre agora uma simetria em W. E esse aqui é o fundo duplo. Tá? Na verdade, eu posso até buscar alvos mais gulosos aqui. Tá? Então, essa aqui é a figura que é apresentada no livro do Magui, Eduardo Magui. Tá? Então, o fundo duplo é W, topo duplo é M. É a figura simétrica que se abre. Então, isso sim é um fundo duplo. Parabéns aí pro Zufo. Quem entrar hoje teria que botar o stop abaixo de 3,80. É um risco de 20% para buscar 50. Faz sentido para ti? Se faz sentido, toca a bala. É só calcular o número de ações. Tá? Como é um alvo longo, stop também longo, naturalmente não será uma operação de curtíssimo prazo. Né? Pode demorar dias, semanas ou até meses. Luiz pede a avaliação de Eletropaulo. Faz tempo que eu não olho esse gráfico. Dá uma olhada aí no gráfico da Eletropaulo. Papel que semana passada perdeu um suporte, mas perdeu num candle fajuto, pequeno, sem expressão. Em seguida o mercado até estopou quem operou essa venda. Né? Mas o caminho que o mercado resolveu seguir aqui foi um movimento mais lateral. Né? Não vejo nenhum sinal limpo para trade. O máximo que a gente tem aqui é a resistência bem marcada ali na zona dos 12,30. Se o mercado em alguma outra circunstância vier a fechar abaixo dos R$11, que já foi testada duas vezes, né? Aqui nesse fundo e na mínima de hoje, até uma venda pode ser assumida. Eu gostaria de ver esse mercado mais tempo de lado para que a média móvel de 21 possa se aproximar e aí uma venda mais segura a gente possa fazer. Tá? Aqui no semanal, o suporte está longe, né? Só na faixa dos 9,50. Embora abaixo dos 11,30 aí, melhor, essa faixa de 11,30 é uma zona de suporte, né? É a máxima do ano passado. Então, papel para observar. RADL no gráfico semanal. Solicitação de um amigo aqui que não se identificou. Bom, RADL no gráfico semanal foi um papel que deixou a semana retrasada um candle branco em cima da média móvel de 21, que não foi acionada. Não foi acionado, era um ponto contínuo. A entrada fica acima agora de 39,95. Barra da semana passada tá dentro da barra da semana retrasada. Isso é um inside bar. Se o mercado romper, ou melhor, violar esse ponto, o alvo ficaria em 44, alvo dentro da ótica da análise técnica. De acordo? Essa seria uma abordagem válida no semanal. Se isso for acionado, no diário a gente vai ter um pivô de alta. Cosan está fazendo um pivô de alta? Estaria fazendo um pivô de alta, Jorge, se o mercado estivesse fechando acima dos 19,80, acima desse topo aqui. Tá? Mas não fechou, tá só deixando um doji ali, um candlezinho de dúvida. Tá? Perceba que nesse ponto o mercado tem uma LTB, que rompeu hoje na realidade, né? E acima nós temos uma LTB mais longa. Vamos ver o que o IFR nos diz em relação a isso. O IFR, pelo visto, nos diz que essas LTBs devem ser rompidas. E é o que aí temos, né? Temos aí o Advanced Break Up. Tá? Então, essa LTB aqui deve no mínimo ser testada pelos preços. Sega questiona sobre Petrobras e Vale. Petrobras, eu particularmente gosto mais de Petro 3, bem definida aqui a resistência em 10,85, né? Acima disso aciona um pivô de alta. A Petro 4 aciona um pivô de alta acima dos 9,45, topo anterior, fundo anterior. Tá? Se a gente observa o IFR, aqui também a Advanced Break Up, de acordo?
O FR já rompeu a LTB equivalente, aonde nos preços seria essa LTB aqui. Tá? Então é um papel que vale a pena ficar de olho. Eu gosto, principalmente de Petro 3. Já a Vale vai indo em busca da resistência, aqui entre 15,70 e R$16, 16,10. Nós temos uma zona de resistência relevante. Semana passada já deu argumento para lançamento coberto. Tá? O seu FR de 2 chegou aqui na quinta-feira na zona de 91. Eu até coloquei que não seria o melhor timing, porque o mercado não estava tocando uma zona de resistência, mas uma parte daria para lançar. Quem lançou uma parte agora é ficar de olho para as próximas partes da posição. Tá? Quando o FR for para cima de 90, se os preços estiverem aqui na resistência, excelente. Embora a Vale no semanal parece estar marcando um senhor fundo, né? Você já viu no gráfico ajustado da Vale? Esse aqui, ó, esse aqui é o não ajustado, tá? Olha o ajustado da Vale no mensal. Afinal de contas a gente acabou de fechar o mês, né? Todo mundo viu esse gráfico? É um retângulo, não é? Então, no auge da dor, todo mundo falando mal, diz que o mercado é horrível, manipulado. A Vale vai lá, testando o suporte, superar a máxima do mês passado, abre nada mais, nada menos que a possibilidade desse movimento aqui. Se isso aqui for um retângulo, é esse movimento que o mercado deve cumprir. Tá? E aí? Então, muita cautela aí com vendas, com lançamento coberto muito pesado, né? Tem gente que vê o primeiro sinal, já sai vendendo toda a posição, já monta a trava de baixo. Por isso que eu gosto de ir lançando aos pouquinhos. Tá? E trazendo a posição para sempre dentro do dinheiro, sempre tendo cartucho para queimar. Então aqui lança uma posição, no outro dia vende uma outra opção mais cara, e aí usa essa gordura para recomprar outra opção e lançar no dinheiro também, vai fazendo a rolagem, uma conduta mais conservadora. Tá? Isso a gente explica em detalhes no curso de remuneração de carteira. É isso? Bom, é isso. Ficaram algumas questões aqui, mas não vou conseguir responder, já temos quase 30 minutos de chat. Ibov fechando aí com 0,57% de alta. Entrou até um volume agora no fechamento, mas nada que pudesse trazer o volume em si para cima da média. Vamos ver o que o mercado nos reserva para amanhã. Me despeço, deixo um abraço a todos. Mais tarde o Bizi disponibiliza o farol. Tudo de bom, pessoal.